Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Em recente entrevista do presidente do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, Joel Krieger citou que o nosso sistema profissional tem em torno de 1 milhão de profissionais registrados, sendo em torno de 300 mil empresas de engenharia e de agronomia e de outras da área de geociências. Quando nós fazemos um recorte para a agronomia, é uma área mais ampla, onde nós temos em torno de 150 mil profissionais. Destes, 150 mil aproximadamente são engenheiros agrônomos, algo em torno de 15 mil engenheiros florestais, 3 mil engenheiros agrícolas, além de engenheiros de pesca, entre outros, todos que trabalham diretamente para a economia. Na vida em sociedade, nós frequentamos espaços públicos como escolas, hospitais, ônibus, parques, pagamos impostos, ouvimos falar sobre produtos importados e exportados pelo nosso país, obviamente, e tantas outras questões relacionadas à economia, administração e políticas sociais. Mas quando somos questionados sobre o que são políticas públicas, dificilmente conseguimos associá-las a este conjunto de questões que envolve a gerência do Estado. O que são políticas públicas? As políticas públicas, de modo geral, são atravessadas pelos campos da economia, administração, do direito e das ciências sociais. Elas traduzem em políticas econômicas, políticas externas, relações exteriores, políticas administrativas e tantas outras com referência nas ações do Estado. Invariavelmente, as políticas públicas que mais se aproximam da vida cotidiana são as políticas sociais, comumente organizadas em políticas públicas setoriais, como, por exemplo, saúde, educação, saneamento básico, transporte, segurança, entre tantas outras. Mais do que possamos imaginar, as políticas públicas impactam diretamente em nossas vidas. Há uma demanda gigantesca por diversas políticas públicas que solucionem a grande cesta de problemas sociais. Por outro lado, sabemos que os recursos não são infinitos. Deste modo, a gestão das políticas públicas depende fortemente, entre outras coisas, da capacidade técnica dos servidores públicos e dos orçamentos públicos. O conhecimento dos profissionais de ciências agrárias leva à mudança e criação de novas políticas públicas, seja como consultores técnicos e econômicos do produtor, como também na formulação de políticas públicas para o agronegócio. Alair Martins da Silva é engenheiro agrônomo que dedicou boa parte da sua trajetória profissional na gestão e políticas públicas e que nos contará sobre suas atividades na perspectiva de uma maior integração do urbano e rural. Vamos lá? Podcast Academia do Agro. Olá, meu amigo Alair Martins da Silva. Eu não vou falar anos, talvez a gente vá ter que falar décadas, né? Que a gente não proseia, que a gente não leva um papo, que a gente não faz articulações e fica pensando em como resolver o problema do mundo. Mas essa é uma oportunidade muito boa para que a gente possa conversar. Bem-vindos aqui à Academia do Agro, ao podcast que é bem dedicado e totalmente dedicado ao agronegócio, que é uma arena que a gente recebe agroempreendedores, líderes, especialistas, para a gente trocar um papo sobre tecnologias, histórias, inovações e até para conhecer um pouco mais do engenheiro agrônomo Alair, conhecer um pouco mais da sua história, certo? E é por aí que eu começo, tá? Por onde tudo começou, Alair? Conta um pouco a sua história para nós. Começou sobre o mundo agronômico, né? O cidadão é comum, o cidadão mineiro, que veio para Goiás por circunstância familiar, o pai veio trabalhar em Goiás e viemos para Goiás 62, 63, moramos numa cidadezinha aqui na Grande Rio Verde, vamos chamar isso, mas eu tive a felicidade de 67 entrar na época era a Escola Agrícola de Rio Verde, né? Por questão já de afinidade familiar, pessoal ligado à agricultura e tal, então eu vim fazer
um curso agrícola, vamos chamar assim. Naquela época, era um ginásio agrícola, tanto que eu sou, na verdade, eu não sou técnico agrícola, eu sou mestre agrícola. Era um curso extensivo de agricultura, mas com práticas, chamada Programa Agrícola Orientado. E aquilo ficou muito enraizado, né? O conhecimento e essa afinidade pela agricultura. E só que o modelo agrícola proposto naquela época, o modelo educacional, o governo queria formar técnicos e não queria algum curso superior, ele queria alguém dedicado à agricultura da parte técnica, porque na mentalidade o curso universitário é muito grande, a necessidade era muita, até o nível técnico estava bom. E o governo mudou a grade curricular, tirou química, física, uma série de matérias, jogou mais a cursos, e eu deixei então o ensino agrícola no segundo ano para ser técnico agrícola, fui para São Paulo e fui fazer o curso acadêmico, na época chamava científico, e eu prestei um vestibular no Paraná e formei no Paraná. Tive a felicidade de passar num vestibular ali e tal, norte do Paraná, na Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel. Luiz Meneghel é um camarada que era de Piracicaba, ele quis imitar a Exalc lá no Paraná, com aquele mesmo modelo, mesmo formato. 80% dos meus professores eram exalquianos, e foi muito bom, muito feliz. Tanto que no último semestre de agronomia, o nosso professor de agricultura geral fez um tour técnico conosco, nós viemos conhecer o Cerrado brasileiro, e esse camarada, não me tira da memória, ele disse o seguinte: todos os agrônomos que bem pensar, vêm para o Cerrado, porque o futuro da agricultura do Brasil está no Cerrado brasileiro. Ok, coincidência ou não, terminei agronomia no Paraná, vim trabalhar em Rio Verde. A cooperativa tinha recém-fundada, ela foi fundada em 75, funcionou em 77, primeiro ano operacional foi em 78, 79 eu entrei, fui o terceiro agrônomo da Comigo. O primeiro foi um camarada amigo, colega nosso, que era um camarada do INCRA à disposição da cooperativa. O segundo foi um outro colega de faculdade nosso aí, formado em Goiânia, e ele entrou em abril, saiu 90 dias depois, e eu entrei em setembro e fiquei, setembro de 79, e fiquei até 86, 87. Uma experiência fantástica, que eu acreditava e acredito muito no cooperativismo, mas com essa visão de agricultura, né? Desenvolvimento agrícola, agricultura de cerrado, reaprender, reinventar, né? Porque você sabe muito bem que a agricultura do sul, sudoeste, sudeste é tudo diferenciado, e aí veio a agricultura do cerrado, né? Agricultura tipicamente tropical. O que me deixou muito feliz, e hoje eu fico pensando nisso, que aquilo que o meu professor falou é verdade, né? O Cerrado brasileiro transformou a cara, o cenário da agricultura brasileira. Você como paulista, você como exalquiano, etc. e tal, também parte de tudo isso que eu estou falando. Mas o que me chama a atenção são as políticas públicas de desenvolvimento regional. Aí entra a visão, a percepção, sensibilidade de Alisson Paulinelli, e como ministro ele cria uma base científica para o desenvolvimento da agricultura tropical, regras, metodologia, base científica. Como se não bastasse Embrapa, ele criou as empresas goianas de pesquisa e desenvolvimento, né? Epamig em Minas, Engop em Goiás, e assim foi, estendeu isso em Mato Grosso. Aí, Mato Grosso do Sul ainda tem remanescência dessa criação, ou seja, criou a base científica, mas fortaleceu o sistema Embrater, né? Empresa Brasileira de Assistência Técnica, ou seja, base científica, assistência técnica e linhas de crédito de longo prazo, né? O ministro Alice criou o Programa Nacional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que era o Polo Centro, criou o Pronazem, que é o Programa Nacional de Armazenamento, criou o Procal, criou o Programa de Fosfatagem, criou outros e outros pró da vida. E hoje eu fico feliz do cenário, e eu estudei em São Paulo. São Paulo tinha Goiás como sertão. Goiás, Mato Grosso, era terra de ninguém, terra de índio, terra de bicho.
E hoje, se você olhar nas estatísticas, naquela altura que eu estava estudando, Rio Grande do Sul e o Paraná disputavam o ranking de primeiro lugar nacional na produção de grão. Goiás já teve numa posição privilegiada, mas hoje Mato Grosso, com uma distância enorme do segundo lugar, maior produtor de grão, que era uma terra que há 30 anos atrás ninguém dava nada por isso, ninguém acreditava nisso, e assim a trajetória. Eu fiquei na Comigo bastante tempo, relativamente, quase 10 anos. Também tive a felicidade de acreditar num processo de desenvolvimento pela vertente política, porque entra a frase do Martin Luther King, Eu não acredito no barulho dos maus, fico com medo da omissão dos bons. Então, tinha as políticas públicas também que não nos agradavam, Você, num governos anteriores, você fazia um contrato no regime capitalista, na hora de vender, o governo tomava medidas técnicas operacionais para vender num regime socialista, quer dizer, você fazia um contrato com taxas e tempos pré-estabelecidos, quando você ia vender, o governo tinha tabelado seu produto, tinha tabelado isso, tabelado aquilo. Capitalismo para contratar, socialismo para vender. Isso é falta de políticas públicas definidas. Tanto é que nós tivemos aí N problemas com a agricultura quebrada, a agricultura vivendo, sobrevivendo, planos, de 82 a 84 até 90 e tal, nós passamos por 4, 5 planos econômicos onde afetou diretamente a agricultura. Plano Verão, por exemplo, quem deitou devendo 100 mil, acordou devendo 250, 300 mil. Foi aonde deu a origem à tal da securitização, porque se aquilo acontecesse, ninguém daria conta de pagar. O banco tomando terra, o banco executando, o banco isso e etc e tal. Mas eu vivi e convivi com isso, feliz, sobrevivi, também estou feliz, porque é o seguinte, as políticas públicas normalmente é feita para quem não conhece do setor. E aí que entra o que eu estou te dizendo das omissões, Quem define as políticas públicas nossas são os economistas, não tem nada contra economista, mas não tem sensibilidade agrícola. O advogado, ele tem grande sensibilidade do aspecto jurídico, aspecto isso, mas não tem sensibilidade agrícola. E aí eu tive a felicidade, de sair da Comigo para ir para a vertente política, partidária. Participei aqui, você sabe disso, fui muito feliz pessoalmente, não vou dizer feliz de sucesso de resultado e tal, mas eu fiquei 20 anos na política de Rio Verde. E com isso aí, por questões pessoais, afinidades e compromisso e etc e tal, eu fui secretário 5 vezes em Rio Verde, durante 3 governos diferentes. Ou seja, eu fico muito feliz, Valdir, porque, na verdade, eu conheço territorialmente 70% do município, social, econômica e politicamente 5% de Rio Verde, mas 90% da situação de Rio Verde aconteceu durante essa vigência dessa transição minha de 20 anos na política. Você também teve uma participação muito importante nisso, que você estava junto conosco, quando nós participamos do plano estratégico de Rio Verde, a cidade que temos, a cidade que queremos, e o nosso planejamento, não sei se a sua memória está tão assim aclarada, tão aguçada, tudo que nós escrevemos lá era previsto para 2025. Nós erramos na data, ela aconteceu 10 anos antes, E eu tenho isso como referência, porque poderia chamar que Rio Verde, antes da Comigo era Rio Verde, uma cidade de 30, 40 mil habitantes, depois veio a Comigo, alavancou a região, porque ela é uma cooperativa regional, e depois, em 95, 96... até 2000, a Perdigão, que, esquecendo as críticas econômicas, as críticas A, B, C e Z, alavancou, A Perdigão entrou com uma proposta de geração de 5 mil empregos direto. Nós tivemos uma visita de um presidente da República que veio aqui e assinou a carteira de número 8 mil. Ou seja, ela cumpriu 100 e quanto por cento? 160% das metas estabelecidas na geração de emprego. Gerando emprego, gera renda. Gerando a renda, movimenta o comércio, movimenta a indústria, movimenta tudo.
Nós tivemos época aqui que de Rio Verde está no cenário brasileiro como uma cidade que tinha fila para procurar empregado, não tinha empregado em Rio Verde. Então, emprego sobrando, não tinha gente capacitada, faltava gente e etc e tal. Mas muito feliz com tudo isso. 2009, saindo, né, do aspecto político, eu tive a felicidade também de ter sido convidado para um projeto África, né, em Angola, primeira vez que eu fui em 2009, para participação da implantação de um sistema cooperativo lá chamado COAP, que é uma cooperativa de agricultores e etc e tal. Fizemos isso, ela era vocacionada à produção de grão e mel. E eu tive a felicidade que eu fiquei lá no tempo suficiente para implantar. 2 anos depois eu fui no supermercado, estava no supermercado um mel da marca Coapa. Então a coisa andou. E aí gostei, né? Tem ido e voltado nesse momento. Eu estou num contrato do Banco Mundial para um programa chamado PEDAC, que é um programa de desenvolvimento de agricultura tropical, para fortalecer a cadeia produtiva de milho, soja, feijão e café. Eu estou focado basicamente na soja e no feijão. É um programa de financiamento e desenvolvimento do Banco Mundial para Angola. E eles estão fazendo isso em outros países. Conclusão, a agricultura é o negócio, entendeu? Sem comer ninguém fica, entendeu? Temos aí algumas crises eminentes, nós vamos ter muito problema no assunto fertilizante, no assunto defensivo, mas muito preocupado não com o apelo do viés ideológico, o viés ambientaloide, mas nós temos que buscar alternativa de agricultura sustentável. O que quer dizer isso? Mais emancipada e menos dependente, tudo de terceiros, insumos, isso e aquilo. Então, tem um movimento, você deve conhecer o GAS, que é o Grupo de Agricultura Ambiental Sustentável. Eles já estão trabalhando em cima dessa sustentabilidade. Podcast Academia do Agro. Alair, você já deu uma pincelada na segunda pergunta que eu ia te fazer, mas eu queria aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, a sua experiência, a sua visão, né, naquilo que você tem de expectativa, né, em relação aos grandes desafios que hoje o agronegócio do Brasil vai passar. Você já citou aí essa questão da dependência, a questão dos insumos agrícolas, em especial fertilizantes, em questões aí de alguns princípios ativos, etc, etc. O que mais você poderia elencar como desafiador para esse agronegócio pujante que nós vivemos hoje? Valdir, eu não tenho vocação estatizante. Eu acho que quanto menos interferência do Estado, melhor é o resultado. Eu vou declinar nome porque o homem já morreu. Anos passados aí, o governo liberando o plano safra dele e tal, e fizeram um slogan muito interessante chamado Plante que o João garante, na época do João Figueiredo. E um agricultor muito esperto, inteligência rara e tal, plante pouco e o João é louco. Ou seja, é daquilo que eu te falei. A gente era contratado no regime capitalista para vender no regime socialista, né? Eles estabeleciam chamada tabela de preço mínimo daquilo, preço e tal. Só que dentro daquela paralela que eu te falei de Alisson Paulinelli, que criou uma série de benefícios muito sérios para o país, que é a base científica, né? Eu creio que sem base científica, sem conhecimento técnico e tal de uma Embrapa, nós teríamos pouco conhecimento, nós estaríamos quase numa agricultura muito primária, muito incipiente, muito primitivista, muito rudimentar. Então ele criou isso, mas paralelo a tudo isso aí, ele criou grandes mecanismos de independências, de segmentos. Por exemplo, ele criou o polo de fosfato de Araxá, o polo de fosfato de Catalão, o polo de fosfato lá de Uberaba, para suprir o segmento fosfato, porque você sabe muito bem que a nossa base de fertilidade do solo é um NPK. Fora disso aí, os chamados secundários, um cálcio, um magnésio, isso aí está no calcário, fulano, beltrano são micros e tal. Só que aí, cara, o que aconteceu?
Com a nova onda do neoliberalismo, essa coisa toda, vem um outro governo recém aí e privatizou tudo isso. Quer dizer, nós vendemos restaurante para comer de marmita. Juntou duas grandes empresas, comprou o Complexo Fosfato do Brasil, comprou do governo a preço de banana madura na feira. E hoje nós estamos totalmente dependentes disso, na mão de pouco. Aí você fala, mas você é estatizante? Não. Nós temos que criar mecanismos de ter mais acesso. E te digo mais, você sabe disso muito bem, que uma rocha fosfórica in natura, ela não tem solubilidade. Se não tem solubilidade, não tem disponibilidade. Se não tem disponibilidade, não tem absorção. E a coisa fica tão complexa, para você trabalhar uma rocha fosfatada, você tem que ter um elemento muito simples chamado ácido sulfúrico. Uma rocha fosfórica é tratada com ácido sulfúrico, que vai quebrar toda aquela molécula ali para arrastar um fósforo solúvel, vai dar origem a um resíduo chamado, sulfato de cálcio, aquela coisa toda. Mas nós ainda estamos dependentes de coisas elementares, ou seja, nós não temos política pública que avisar e falar, não, tem que fazer assim, assim, por isso e isso. Governo anterior, um outro governo, desculpa se eu declinar nome, vai ser sem querer, desativou polos petroquímicos, que era uma grande fonte de produção de ureia, dizendo que a unidade de ureia dentro do complexo petroquímico dava prejuízo. Fechou a unidade, a agricultura passou a ter que importar ureia para dar uma cobertura no milho, no sorgo, ureia, nitrogênio, e acabou. Quer dizer, cadê a sensibilidade? Cadê um pouquinho de conhecimento? De dar prejuízo na fábrica é uma coisa, mas e o desembolso da evasão de divisa para você estar comprando nitrogenado? Então, potássio. Nós somos pendentes de onde? Da Rússia, da Bielorrússia e do Canadá, com cloreto de potássio. Nós não produzimos 5, 10% das nossas necessidades. E você sabe que nós temos excelentes jazidas de potássio no Brasil, e as pessoas não encaram aquilo porque o investimento é muito alto e não dá competitividade. Ou seja, isso é o componente fertilizante. Você pega na componente semente. Hoje, 95% de todo o nosso agronegócio de semente, a genética está na mão. Eu não tenho nada contra a multinacional, muito pelo contrário, eu acho que são boas, bem-vindas, são tal e tal, mas se esses caras resolverem falar, não, vamos quebrar o Brasil, eles ficam um ano sem produzir semente, o parceiro interessado lá fora subsidia eles. Você tem uma noção da complexidade do agro, de 81 a 86, nossa região, uma vez por ano, recebia aqui a visita da ASO, American Soybean Association, ASA, American Soybean, Associação dos Produtores de Soja nos Estados Unidos. Eles ficavam malucos conosco. Nosso potencial produtivo, a área plantada, como é que funcionava a calagem, o cerrado, o custo de produção. Eles chegaram numa reunião técnica com cooperativas, com produtores, ainda nem tinha APG. Eu falei, olha, nós somos capazes de subsidiar vocês $100 por hectare, é só fazer a inscrição, é 1.000 hectares, nós te damos $100.000, não sei o quê, para você não plantar, porque nós estávamos vislumbrando o volume de produção que estava estremecendo a concorrência internacional deles. Grandes mercados da Europa, ao invés de comprar nos Estados Unidos, estava descobrindo que o Brasil também tinha soja. E eles não conseguiram, o produtor não aceitou aquela proposta e continuou a produção. Agora, existe o domínio da semente. E você sabe que o fertilizante é importante, o defensivo é importante, tudo é importante, mas sem semente não tem plantio. Você pode fazer um plantio com a subadubação, metade da dose. O inseticida, você vai fazer 3 aplicações, você faz uma, porque não teve produto suficiente. Mas sem semente não vem a planta. E nós temos hoje 90%, sem medo de errar, 90% do nosso material genético na mão das transnacionais, das empresas que detêm toda a tecnologia dos transgênicos. Você pode ver que está desaparecendo no mercado toda a semente está chamada semente convencional. Por quê?
parabéns para eles, foram mais eficientes, proeficientes, introduziram, né? Geneticamente modificado está assim, tem o BT, tem isso, tem aquilo, tem a resistência a fulana de tal, que, como é que chama? A Red, né? Como é que chama aí? A tolerantes, né? Tolerante exatamente. E com tais geneticamente tolerantes aí a alguns insetos, etc e tal. Só que aí é o seguinte, tem um livro muito interessante, eu nem sei onde está esse livro, de 81, um canadense escreveu um livro chamado Erosão da Semente. Ele diz com todas as letras, temos que tomar cuidado, na agricultura de curto prazo, ele só errou nos números. Dentro de 10 anos, 15 anos, 90% de 50 sementeiras que terá no país ou no mundo, vai resumir em 10, e essas 10 vão dominar a semente do mundo. Ele explica para a soja, explica para o milho, explica para o trigo, tá? E hoje, quem é que domina a genética das sementes do agro? Principalmente esses agros commodities, né? A genética do milho, a genética da soja, do girassol, a genética do trigo, está na mão de poucos países. Essa Mas dependência me preocupa. Eu queria fazer só um contraponto ao que você está colocando, assim, com todo respeito à sua opinião, eu acho que tem 80% tô junto. Mas nessa questão semente mesmo, ou em outros insumos, tá? É fato também que nós tivemos uma pulverização muito grande, existe muita empresa brasileira envolvida nisso. Nós não podemos esquecer de domínios que nós temos que hoje protegem muito isso, por exemplo, um Senargem da vida, uma Embrapa Soja, uma Embrapa Milho, que, obstante não ter variedades ou cultivares de expressão no mercado, mas eles têm um pleno domínio dessa propriedade intelectual. E mais uma coisa, tá? Eu diria que até é mais perda para o capital estrangeiro ou para os interesses estrangeiros, semente aqui no Brasil, do que lá fora. Por quê? Porque o que está aqui dentro só tem utilidade, semente só tem utilidade aqui. A semente que está aqui pode eventualmente servir lá em Angola, mas não vai servir mais em outro lugar do mundo. Nenhuma delas, seja de soja, seja de milho. Por quê? Exatamente por essa adaptabilidade que trouxe aqui, e isso é fruto de melhoramento genético e tal. Agora, a questão de concentração de poder, de controle financeiro, econômico, é grande. E não só na semente, em todos os setores. Pode ver aí o setor hoje de distribuição agrícola, né? Dominado aí por grandes fundos de investimento. Você vê aí a questão de máquinas, né? Equipamentos. Temos uma empresa nacional fantástica. Tem, inclusive, empresas competindo hoje em outras pagas, né? Dos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, eu concordo que há uma preocupação com isso, e você tem toda a razão em vários aspectos, mas eu vejo que veio mais para bem, inclusive responsáveis, tá, por esse grande crescimento que o Brasil está tendo, o agronegócio brasileiro está tendo, nesses últimos 30, 40 anos. Você citou a Alisson Paulinelli, né, todas as nossas fantásticas contribuições e ideias que ele implantou. Uma delas chama-se Embrapa. Em 1973, 74 foi criada a Embrapa e hoje está aí em 21 estações fazendo história, cada uma com o seu poderio, né? Mas deixa eu mudar de pato para ganso. Eu queria saber se do Alair Martins hoje, 2021, versão 2022. O que você espera de 2022 para o Alair, agrônomo e consultor? Não, eu particularmente estou bem, né? Estou tranquilo, né? Faz economia e tal, para você ter uma ideia, o que é um país que você tem que acreditar nas pessoas, nas instituições do país, mas não é mágoa pessoal. Dia 16 de outubro agora, dia 16 de outubro passado, eu plantei lavoura durante 12 anos. Eu não diria que eu fui vítima de plano real. Eu fazia parte de um processo que o plano verão me afetou diretamente, porque eu plantava 500 hectares e o banco me cobrou indevidamente, com contas, planilhas. Olha, eu não devo isso, porque ontem eu devia 10, vocês estão me cobrando 30. Não, mas não é nós, é o governo.
Eu não fiz negócio com o governo, não. Ou você paga, ou nós teremos que te penalizar, executar e etc e tal. Eu paguei e imediato eu entrei com uma ação revisional para devolver o dinheiro que eu tinha. Dia 16 de outubro, tem 30 anos que eu entrei com esse processo. E já ganhei em todas as instâncias que você pensar. Tem 2 anos que está no STF para favorável a mim, para o banco devolver o dinheiro que ele recebeu indevidamente. Tem 30 anos, meu amigo. Aí, veja o inverso. Um amigo nosso aqui, você conheceu, vou declinar nome porque ele já morreu, o SAEC, 700 hectares aqui, estava devendo o banco, falou, não vou pagar, pode me executar, porque na execução eu ganho tempo. Ele queria pagar, parcelar, pediu parcelamento, o banco não deu, o banco executou ele, o banco tomou a fazenda dele com 3 anos de execução. Ou seja, faça uma análise crítica comigo, como é que um segmento institucional, poder constituído, judiciário, por um lado demora 3 anos, por outro lado demora 30. Ou seja, banco contra o cliente demora 3 anos, cliente contra o banco demora 30. Meu advogado falou, não, o banco ainda tem recurso que está entrando com uma rescisória, dizendo que o seu pedido não tem fundamento. Ok, mas esse dinheiro já paguei, já está pago, não devo nada para ninguém. Se ele vier, vai ser um resultado daquilo que eu já nem esperava, tá bem? Mas então, 2021, 2022, o que eu vejo? Vai ser normal? E anota isso, hoje 20, tá, né? Hoje é 20 quanto de novembro? 22? 22. Tá. Então, anota isso aí para 22 de novembro de 2022, você vai ver o caos que vai estar isso sobre os problemas do que nós estamos discutindo hoje. A deficiência, porque a cadeia de negócio é o seguinte, não se sabe se é o cachorro que balança o rabo ou o rabo que balança o cachorro. É aquela história que nós conversamos sobre o professor aí de meteorologia. A Amazônia tem árvore porque chove ou chove porque tem árvore? E está provado que lá tem muita árvore porque chove bem. Famosas correntes equatoriais que convergem para ali, tanto do Polo Sul como do Polo Norte, forma a corrente, concentra ali as chuvas dos processos, canaliza para o continente e vai para ali. Agora, aí você fala assim, não, mas o produtor está ganhando muito dinheiro. Ah, é? Ah, mas a soja está a 150. Tive notícia agora que o cloreto de cálcio, que estava a 1.500, a 2.000, foi para 6. Ah, porque faltou, está escasso. Mas aí a soja sobe junto porque subiu. Depois aumenta a oferta, o produto não baixa e a soja fica estacionada no seu 30, 35 dólares aí e vai a vida. Aí fica 2, 3 anos, o cara pagando a conta de uma coisa. Então, nesse momento, na safra 21, 22 está boa, o pessoal plantou, não faltou, está escasso, pagou mais caro, conseguiu, mas a minha preocupação é a 22, 23. Você está entendendo? É o reflexo dessa crise momentânea, você entendeu? Agora, profissionalmente, pessoalmente, creio que eu ainda tenho um pouquinho de gás, estou cuidando de algumas coisas, meu contrato até o ano que vem está lá, o projeto que eu estou vai até 2024, tá? E eu quero estar indo e vindo, por quê? Porque eu me sinto extremamente útil lá, entendeu? Aqui, por exemplo, eu brinco muito com isso. Quem que é que aqui em Rio Verde precisa de assistência técnica? Praticamente ninguém. O cara está bem estabelecido, bem operacional, aquilo que nós já falamos, o cara tem, às vezes, até mais informação e atualizado que você, mas ainda tem uma coisa que me preocupa no mundo agronômico, que a nossa agricultura também está muito voltada a viver de pacotes. E a agricultura não é receita de bolo. Cada caso, cada momento, eu fiz manejo integrado de pragas aqui,
N vezes. Fizemos dia de campo, do MIP, fizemos isso, fizemos aquilo, mas cada caso, cada fazenda, para você adotar um manejo, é situação local, como é que está a chuva, como é que está o desenvolvimento daquela planta, daquela cultura, com que idade que está, cresceu bem, não cresceu bem, tem área foliar para você permitir comer os 30% antes da florada, essa coisa toda. Então não existe pacote. E hoje o produtor está numa zona de conforto tão boa que ele compra os insumos e compra o pacote tecnológico, e aí os nossos digníssimos colegas pagam para isso, obedecem isso. Olha, o pacote é esse, tem que fazer isso, isso, vamos cumprir. Nada. Assistência técnica é diferente de visita técnica, é diferente de pacote tecnológico, entendeu? Eu duvido, se você pegar esse pessoal de defensivos aí, ele me dá 3 nomes de inimigos naturais de praga da soja. Ele já viu falar em calossoma, que é um besourinho tamanho aí da cabeça do dedo, e come 20 lagartas por dia. É a dieta do cara. Você entendeu? Não, está virando quase um mecanismo de controle sistemático. A mesma história da ferrugem. Olha, a ferrugem, você tem que ter no mínimo 3 aplicações. Oh, mas por quê? Quem falou isso? Não, porque isso, aquilo, não. O meu clima, população, densidade, nível de folha, abafou, não abafou, como é que está isso? E ali dentro, como é que está a umidade relativa, a temperatura ali na altura dos primeiros eternóides? Porque você sabe muito bem que o micro-organismo existe toda aquela empatia, né? Condições climáticas, umidade, temperatura, não sei o quê. E a população de planta que está criando esse microclima para desenvolver ou nem desenvolver. Luminosidade é letal, é um fungicida natural. Tem luz? Não tem luz? Tem umidade? Não tem umidade? Não, nós temos que aplicar o produto tal e na segunda aplicação você vai fazer a aplicação. Você sabe muito bem, você não estava aqui, Santa Helena, nos idos de 60 e pouco a 72, plantou-se 300 mil hectares de algodão. Foi a rainha nacional de algodão do Brasil por muitos anos. Capital do Ouro Branco. E faliu o Ouro Branco. E faliu em função da aplicação desordenada. Eles faziam um controle sistemático e tal. Depois, eles adotaram as aplicações periódicas a cada 3 dias. Sua lavoura, cada 3 dias vinha uma aplicação. Eles chegaram a fazer 40 aplicações por hectare por ano, por ciclo. E aí, meu filho, nada aguenta, né? Não tem o apelo ambiental chato, ambientalô, mas a estrutura da biota não tolera uma agressão tão forte. Desequilibrou, desculpa a expressão, fudeu, entendeu? É verdade. Estou bem, Valdir. Estou muito preocupado com os dinossauros, né? Assim, fomos chamados quando nós afastamos do clube, dos agrônomos. Pegou aí a nova safra, o clube está fechado, QD a classe, QD isso, QD aquilo. Ninguém está motivação, foi conversar com os colegas do segmento dos novos pitossauros, né? Porque nós éramos dinossauros rex, né? Então entraram aí os pitossauros, tá? Não, acabou, todo mundo desmotivado, ninguém quer saber disso. Ah, ok, tá bom, vou ver o que eu faço. Entendeu? Aí, tá em abandono. Deixa eu te falar uma coisa. Até mudando, né, novamente aí, agora de ganso papado, nós estamos aí com quase 2 anos de pandemia. Vamos completar daqui a alguns dias. Ela está perdendo a sua intensidade e tal, tomara que isso se mantenha. Mas vamos lá. Esses 2 anos, o que você tinha na sua mala antes dela? O que você tira dela agora e o que você colocaria nela? Chefe, graças a Deus eu fiz um curso de agronomia com pessoas extremamente orientadoras, capacitadas, doutorado, pós-graduada, não sei. A minha professora de microbiologia falou muito bem que os micros são fungos, bactérias, líquidos e tal, e vírus. E ela deixou com todas as palavras claras, olha, se houver uma guerra biológica, não precisa de dar nenhum tiro, morre todo mundo. Olha que mulher maluca. Isso ela falou há 40 e tudo atrás. Agora, eu duvidar do vírus, então eu não fiz microbiologia geral.
Só que, sobre esse aspecto, como eu fiquei 20 anos na política, o grande problema é que politizaram o assunto. Jogou pela vertente política, de ofensas gratuitas, todo mundo querendo ser o pai da criança, mas empiricamente nós sabemos que o ar, micro-organismo, tanto que esteja fungo, bactéria, qual que for, está na ambiência, você tem que tomar as medidas preventivas XPTO e tal. Só que é o seguinte, aí fala, olha, pode usar máscara, a hora, concentração até de tantas pessoas. Os vírus não sabem disso. Onde tiver 2, tem potencial de inócuo. Você está entendendo? Aí vem vacina. Esses dias eu vi uma matéria muito interessante. Uma vacina, para ela ser validada, para ela ser reconhecida como autêntica vacina e tal, é 8, 10 anos. Fizeram uma vacina em 6 meses, em 8 meses. Será que isso aí já não estava com um protocolo pronto? Olha, micro-organismo é esse, a vacina é essa. Aí você vai no campo da eficiência. Não, a vacina é obrigatória, mas ela tem 50% de eficiência. Agora, se eu não tomar, eu gosto muito de estatística. Se eu não tomar nenhum, eu já tomei, cuidado, já tomei as minhas doses e tal. Se eu não tomar, eu tenho 50% de chance de pegar e 50% de não pegar. Você está entendendo? Isso é matemático. É igualzinho à procriação, né? Quando você vai fazer a evolução do rebanho, né? 50% nasce macho, 50% nasce fêmea. Não é assim? Isso é normal. Agora, eu tomei, né? Eu tomei todas as prevenções, não facilitei. Eu vacinei, a minha última vacina foi, acho que maio. Não vou tomar o reforço, a não ser que seja obrigatório. E estou tomando minhas medidas. Não facilito isso, evito concentrações por causa disso. Agora, é interessante, você fala assim, não, tem que andar de máscara. Aí você vai num restaurante, todo mundo comendo tudo sem máscara. Quer dizer, naquele momento você avisa pro visto, não vem não, que eu estou comendo. Você não pode me agredir a hora que eu estiver comendo. Isso bagunça muito a cabeça a nossa cabeça por conta da hipocrisia, né? Um pouco de hipocrisia em muitas ações, né? Onde que, não pode, não vai, são radicais, a pena da lei, você vai ser preso, etc, tal, por conta disso, daquilo, mas do outro lado, economicamente, por facilidade e tal, se libera, se tem, aí não acontece nada daquilo, como você disse, né? Onde que a ciência impera, tem lugar que não é ela que vai imperar, não. É as vontades, os desejos do pessoal. Aí, estamos aqui com alguns minutos já de... Você deve estar acompanhando aí? 45 minutos. Oi? Pergunta, por favor. Só reporcinho. Você viu que lá, que diz que lá em São Paulo, que já está com 72%, 75% das pessoas imobilizadas, vão liberar o carnaval. Quer dizer, seu vírus, eu sei que agora e tal, peraí, vamos rever isso, né? Aí, como falei, é muito hipócrita. Vamos seguir. Cara, nós estamos chegando nos nossos finalmente, queria novamente agradecer a participação, mas eu queria, por último, deixar a palavra contigo e que você desse um conselho para os nossos colegas das agrárias, do agronegócio. Como eu disse, né, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, mas o que você proporia para eles? Olha, não, mas eu não sigo de conselho, eu gosto de compartilhar um pouco, né, do que eu tenho visto. Nós temos que ter essa visão do agro forte, mas o que eu vejo? Eu participei de vários movimentos, tratoraço, caminhonaço, você participou disso. O que falta para nós? União, organização e planejamento. E é no momento que você está no estado de comodismo, de equilíbrio, você começar a organização. Porque a organização, quando ela é fundada em crise, é a tábua de salvação. Tanto é que é a APG, a Associação da Soja e tal. Agora, pega o presidente da soja, da AproSoja, eu tenho certeza que ele tem dificuldade de arrecadação, porque todo mundo acha que não está precisando de ninguém. Então, é num momento forte que fortalece.
para você enfrentar o quê? O momento da crise. Eu ouvi essa semana muito interessante o presidente da AproSoja, numa comissão de agricultura no Senado, lá no Congresso, dizendo, olha, evitar aqui, cortar, proibir o paraquat, gramoxone e tal. Ok, que é cancerígeno, ok. Mas estão querendo substituir pelo fulano de tal. Quer dizer, alguém pressionou, esse produto está no mercado há 40 anos e agora que descobriram que ele é cancerígeno, ok. Só que aí já tem uma molécula nova para substituí-lo à altura, tá? Só que não avisaram os russos. É um excelente produto com a capacidade de volatização tão grande que você está aplicando aqui e ele se desloca a 10 quilômetros e vai afetar uma lavoura, uma área, um plantio daqui a 10 quilômetros. Quem vai assumir esse risco? É responsabilidade de quem está produzindo, de quem está vendendo, de quem está aplicando e etc e tal. Quer dizer, é um conflito eminente. Isso aí é um assunto sério. Eu não vou defender, falar que o gramoxone é o melhor do mundo e tal, mas isso aí é outra mutreta. Para mim, porque em 1980, aliás, não, 76, grandes empresas no Paraná já discutiu esse assunto. O gramoxone é altamente cancerígeno, mata, dá câncer no fígado, no seu... Cara, se você tomar melhoral em doses erradas, ele te mata. O ácido acetil salicílico em doses maciças mata. Então, qualquer produto que é químico fez uso indevido, ele está matando, ele está te provocando um dano fisiológico, orgânico. Tá? E aí é o seguinte, esses colegas nossos têm que estudar mais, sair da casinha, ter o seu trabalho digno, todo trabalho é digno, eu não sou nada contra a multinacional, contra o pacote, mas ele tem que ter um olho no peixe, um no gato, um na frigideira, outro no gás e outro no garçom, porque pode faltar um desses aí e a comida não chega na mesa, entendeu? Nós estamos numa zona de conforto, tanto os técnicos quanto os produtores. Não está aproveitando esse momento de glória, momento de sucesso, para se rever, se reinventar. Eu tenho muita afinidade com o pessoal do gás. Você conhece o Bisão, que está brigando há 15 anos sobre a fosfatagem, sobre o pó de rocha, sobre isso. Cara, e se der uma escassez de um determinado elemento no mundo, nós vamos deixar de plantar porque faltou um fósforo? Quais são as opções? Cadê a base científica? Não, podemos usar isso, entendeu? Então, união, organização e planejamento no momento que nós estamos em condições de refletir. Não vamos esperar a crise, você está entendendo? Não vamos esperar a crise para manifestar os nossos problemas. Nós temos problemas eminentes. Cara, obrigado, Alair. Você viu que houve um delay aqui, eu ouvi tudo que você falou, só que houve um espaço aí de alguns segundos, para depois, por isso que eu fiquei prestando atenção até o final. Mas eu queria te deixar um abraço, então. Eu vou encerrar, deixo um abraço para ti, tá? Por conta que está dando um delay aqui na nossa entrevista, mas fica o meu abraço para ti, tá? E um convite para você retornar aqui na Academia do Agro. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá pessoal, me chamo Francisco Nogara Neto, sou engenheiro agrônomo, já há um bom tempo trabalho na área dessas tecnologias digitais. Dando sequência ao nosso projeto de aplicação prática de todo esse conjunto de tecnologias no dia a dia do agricultor, eu queria abordar especialmente um assunto sensível dessa próxima safra, que é a questão da adubação. Dentre elas, eu vou destacar a adubação fosfatada, que talvez seja aquela que mais preocupe hoje os agricultores do mundo inteiro. Inclusive em órgãos como, por exemplo, a FAO,
existe uma grande preocupação quanto ao futuro da adubação fosfatada. Na próxima safra, nós já percebemos que existe uma elevação significativa no custo dos fertilizantes, entre eles os adubos fosfatados, né? Isso se deve a N fatores ligados ao mercado, produção, redução de extração de matéria-prima, mas dentro disso também existe um fator que já perdura por mais de 10 anos, que é a sensível redução nas jazidas do minério de fósforo, né? Desde 2010, a elevação do preço dos fertilizantes da matéria-prima para fabricação de fertilizantes subiu mais de 200% em dólar. Então, em 10 anos, nós tivemos um incremento bastante significativo no preço desta matéria-prima. Mas, enfim, o que a tecnologia digital, que é o foco desse nosso bate-papo, pode auxiliar ao produtor nesse momento em que a adubação assume uma participação maior no custo final de produção? Bom, é importante a gente ter em mente que o Brasil sempre teve um problema com a nutrição fosfatada. Dentro dos fertilizantes, sempre foi o mais limitante em virtude da característica dos nossos solos, da composição da argila, enfim, toda aquela justificativa técnica que as adubações fosfatadas são indicadas e tem uma relevância muito grande na produção vegetal. Pois bem, para o mundo inteiro, desde a década de 60, e aí eu incluo um trabalho que a FAO apresentou recentemente, o Brasil existe uma aplicação de fosfato excedente em relação ao consumo. Isso aí a gente consegue interpretar melhor essa questão do que a tecnologia digital pode nos auxiliar. Por quê? Com os mapas de colheita e com a extração de fósforo por uma medida, por uma análise simples de se fazer na massa de grão colhida, nós podemos pensar em trabalhar com a reposição do fosfato. Isso já seria algo bastante interessante. Então, em regiões que têm uma produtividade maior dentro de uma lavoura, o mapa de colheita serviria também para fazer uma reposição dessa fosfatagem conforme a produção, levando em conta aquilo que foi extraído pela cultura. Mas também é relevante o uso de imagens de satélite e coletas de solo georreferenciadas para fazer um estudo mais amplo dessa reserva de fósforo que existe dentro de um talhão. Na situação que a gente trabalha do norte do Paraná e sul de São Paulo, hoje eu posso garantir para vocês que grande parte das áreas existem níveis bastante altos de fósforo no solo. Claro, existem exceções, áreas abertas mais recentemente, áreas em que o produtor não fez um investimento alto em correção, essas áreas ainda têm limitação da adubação fosfatada, mas a grande maioria dos produtores hoje que adotam tecnologia e têm níveis de produção mais elevados, tem uma tendência bem clara de estarem elevando o nível de fósforo dentro dos seus talhões. Bom, essa é uma realidade. Quando a gente faz essa amostragem dirigida pela produtividade, pelas imagens de satélite e também ou por intermédio da agricultura de precisão pelo sistema ADEMAR, a gente pode até concluir, e isso é com bastante frequência, que as áreas mais produtivas não são necessariamente as áreas que tenham mais alto nível de fósforo. E aí acende uma luz para o agricultor, né? Se hoje as áreas mais produtivas minhas têm menor teor de fósforo em relação às áreas menos produtivas, as mais produtivas têm mais fósforo do que as menos produtivas, o que está acontecendo na realidade? Não que o fósforo seja um nutriente fitotóxico, né? Não é o nível de fósforo alto que vai prejudicar a produção vegetal. Existem alguns casos em que ele pode inibir a absorção de zinco, depois cobre, especialmente micronutrientes, mas não é uma situação muito comum. Mais comum, e isso a gente consegue entender sobrepondo os mapas de fertilidade com as imagens de colheita e as imagens de satélite, é que as áreas menos produtivas são as áreas que têm um maior teor de fósforo. Isso significa o quê? Primeiro, significa que meu investimento em adubação fosfatada não está retornando economicamente. E segundo, que eu devo estar extraindo mais fósforo das áreas mais produtivas e não repondo na mesma proporção do que nas áreas menos produtivas.
Eu acredito que um bom levantamento que vocês possam fazer aí na sua região, uma boa análise da condição do fósforo dentro do terreno pode auxiliar muito nesse momento complicado de custos de produção. De momento era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!